Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje a entrevistada é especial, ela é jornalista, especialista em comunicação corporativa. Maísa Dores está de frente comigo hoje aqui na TV Mogi News. Prazer te receber, Maísa. Prazer é meu. Primeiro porque eu já te conheço há alguns anos, né, da sua trajetória de trabalho de sucesso. Você é de São Bernardo do Campo. E conta como é que a comunicação entrou na sua vida, para a gente falar um pouquinho dessa comunicação corporativa. Conto. Marilei, primeiro, obrigada pelo convite. Sabe que é um prazer imenso estar aqui com você. O jornalismo foi o que aconteceu primeiro, né? E lá fui eu, de São Bernardo para São Paulo, em Perdizes, fazer a PUC. E foi um frisson, né, quando passei na universidade, no caso na PUC, e fazer aquele trajeto longo, são 2 horas para chegar, e condução e tudo mais. Mas foi interessante e hoje eu tenho certeza de que realmente foi a decisão certa. A comunicação está dentro de mim e fora, em tudo que eu faço. E trabalhei um tempo como jornalista, repórter, e depois eu fui me aproximando das atividades que eram circundantes à área de comunicação, e na época era mais conhecido como assessoria de imprensa, que ainda é um termo bastante usado, mas eu particularmente, alguns profissionais, eu não gosto, alguns profissionais também como eu evitam, porque ele é um pouco redutivista, né? Hoje a gente trabalha com vários públicos para conversar e dialogar, estabelecer relacionamento, e a imprensa é um desses públicos. Mas há tanta coisa misturada hoje, os blogs, outras mídias e outras ações em comunicação, né? Então foi assim que eu me enveredei pela comunicação. E começou trabalhando em vários lugares, né? Você fez assessoria, como você falou, de gente famosa. Você foi entrando ali, foi pela televisão, pelos veículos de comunicação, até chegar na comunicação corporativa. O que te ajudou a chegar na comunicação corporativa? Olha, eu volto de novo mais uma vez para a formação e a educação, depois eu falo mais, ela para mim é a grande missão. Acho que a gente tem sempre que acreditar em uma formação sólida. Então, com a PUC, eu sempre pude quase que escolher os lugares para onde eu queria ir, estar, e eu sempre fui muito assertiva com quem eu estava negociando uma posição. Então, mais ou menos aquela história de, vamos ver se eu quero trabalhar para você, porque geralmente a gente vai ao contrário, né? Para uma entrevista a gente, tomara que eu seja aprovada, contratada, e eu sempre fui um pouco por outro lado. Me convença que eu vou aqui prestar um serviço para você, que vai ser interessante. E aí eu fui por esses caminhos, me aproximei de alguns lugares menores, mas que eu pude exercitar a profissão. Logo, quando eu saí da faculdade, eu fui morar 1 ano na Austrália, e na Austrália mesmo eu também fiz alguns trabalhos relacionados à comunicação, escrevi newsletter de bar e restaurante, cujo meu salário era o próprio jantar. Então, mas foram coisas legais que me fizeram a ver a profissão por outros prismas, e aí de volta ao Brasil eu fui de novo à especialização, e aí eu fiz especialização em gestão de processos comunicacionais, esse NOMão na ECA, na USP, também é uma boa escola de comunicação. E passando por isso, logo aconteceu de eu também trabalhar com a Ana Maria Braga, né? E foi bem legal, porque eu não conhecia ninguém relacionado a ela. Eu fui, de fato, escolhida pelo empresário dela, o Carlos Madrulha, e eles viram o meu currículo no site de jornalistas cujo o portal hoje eu trabalho. Olha, que legal, né? Que é o Comunique-se, né? O meu currículo estava lá, ele me chamou para uma entrevista e foi muito gratificante, porque conversar com ele foi legal e ele logo me encaminhou para a Ana, eu fui para a Globo no mesmo dia para conversar com ela, e eu tinha um portfólio. Eu tinha um portfólio com todos os trabalhos e catalogados. Tudo que eu fiz em assessoria de imprensa, tudo que eu fiz em produção, tudo que eu fiz em materiais diversos, eu cataloguei, ficou muito bonito. Eu lembro que eu saí de um trabalho e com o seguro-desemprego eu paguei aquele portfólio, que era caro. Caríssimo, né? E aí eu fiz o portfólio e tal, e ela, quando eu cheguei, o portfólio já estava com ela. E ela falou assim, olha, quem tem um portfólio como esse, dispensa apresentações e conversas. Quando que você pode começar?
E foi super gratificante, né? Foi uma experiência... bacana trabalhar com a Ana, né? Absurda, porque você tem acesso a vários projetos. Então, na época, eu fui com ela, fiz o Criança Esperança, a gente faz coisas diversas que circundam a vida dela, né? E é um trabalho um pouquinho diferente do que você faz quando você tem uma pessoa, uma empresa que é desconhecida e precisa da mídia. Uma pessoa que é conhecida e a mídia a procura, meio inverso, você faz o inverso. Então, eu fazia triagem de quais eram os veículos que nós iríamos topar ou não. Eu negociava a capa. Então, alguém vinha me pedir uma entrevista com ela e falou assim, é capa? Não, se não for, eu não preciso fazer. Então, é um trabalho, de fato, inverso, de você escolher quais são as mídias, qual é o momento de fazer a inserção, o porquê fazer aquilo agora, se eu vou antecipar uma mensagem que tem a ver com algum produto, algum trabalho que ela vai começar nos próximos meses, então a gente escolhe. Tem uma estratégia muito grande envolvida no trabalho de comunicação e é com essa estratégia que eu me identifico, é o que eu mais faço. Depois disso, você foi parar no Divas no Divã. Isso. Né? Na produção de teatro, meio misturada com assessoria, foi quando eu te conheci. E a gente trabalhou com a Cris Linares, né? Um beijo pra Cris, que mora nos Estados Unidos, né? Um beijo pra ela especial. Um beijo grande. E foi lá que a gente também pôde ter mais contato com esse mundo da arte, né, Maísa? Também abriu um caminho, né? Foi muito interessante, porque a cultura no Brasil é um desafio. E conhecer o lado do artista e que depende de produtores, de incentivo, de patrocínio e do próprio público, né? É engraçado, a gente que trabalhou juntas nessa ocasião, eu lembro bem que as pessoas tinham essa coisa da lista VIP, né? Não pagam para assistir o espetáculo. Quanto mais condição a pessoa tinha, mais ela queria a lista isso VIP. Mesmo, e a gente, como assessora, você produtora, a gente queria dar um jeito de enfiar aquela pessoa na lista VIP, quando o discurso deveria ser o contrário, né? Então, assim, olha, eu preciso que pague o ingresso, entendeu? A gente se faz, o artista, o palhaço, o circo, gente, pelo amor de Deus, é o ingresso, né? Ainda mais quando a gente não tem acesso aos patrocínios todos que estávamos buscando, e depois, felizmente, ela conseguiu algumas coisas, mas sempre muito difícil nessa questão, e mesmo para se conseguir as publicações, né? A gente tinha sempre que mostrar o lado interessante da peça, que misturava a psicologia, que tantas pessoas eram resgatadas de sonhos errados, e isso virava pauta, e a gente estava sempre buscando reinventar e não requentar a pauta, que eu acho que é outra coisa interessante. E o Divas do Divã também marcou uma era nova para essa história das mulheres, né? Essas mulheres trintonas que eram independentes. A Cris também puxou esse tipo de espetáculo, né? Eu acho que ela abriu caminhos para uma série de coisas que hoje ainda são feitas e que de fato fazem total sentido. Conversar com essa mulher moderna que tem todas essas aflições de uma vida conturbada, de uma vida de pressão, só que diferentemente do homem, nós temos as nossas obrigações como mãe, como mulher, então é uma vida muito assoberbada, né? Então como você lida com tudo isso sem pirar? E é o que a peça mostra, né? E a busca por um amor, por ser altamente correspondida e ainda ter que ser amante, mulher, gostosa, sarada, boa profissional. Quer dizer, a peça eu acho que deu respostas importantes naquele momento e abriu, de fato, um nicho de trabalho, um modelo de trabalho que é de conversar com essas neuras da mulher, né? E muitos outros trabalhos vieram depois da Cris Linares, acho que no circuito cultural e outros, né? Acho que ela foi precursora de um trabalho bem importante, foi um orgulho ter feito também, acho que como foi para você também. Bacana, né, Maísa? A gente que conheceu de perto esse universo, a gente sabe, né, dos anseios das mulheres, essa mulher muito moderna, que é o seu caso, né? Você tem uma filha mais velha, depois você casou de novo, tem gêmeas, e nesse meio termo tem que trabalhar, tem que ser essa mulher empresária também, não é verdade? Sim. É complicado esse caminho nosso, não é? É muito, eu acho que você tem que ter uma paz interior muito grande para você saber, porque parece que ao final do dia você faz um checklist e fala, deixa eu ver se eu dei conta de tudo, deixa eu ver se todas as minhas filhas estão bem, se elas estão preenchidas em termos de amor, de carinho, de atenção. São 2 universos, né? Porque a minha mais velha tem 13, as gêmeas têm 3, então eu vivo uma pré-adolescente, eu vivo uma infância bem pequenininha, né?
Então é um desafio louco, mas gratificante, porque a gente tem que saber que a gente não pode ser Mulher Maravilha também, né? Em algumas coisas você não vai ver. Ou você vai ver pelo blog, pelo site da escola, algumas coisas que você gostaria de ter, então você acessa e você vê o que aconteceu durante o dia e tal. Mas você tem que saber que toda escolha, toda decisão tem um preço. E toda decisão tem ônus e bônus. Então, qual você quer? Abraçar tudo não dá. E as minhas filhas sabem, principalmente a mais velha, que se eu optasse por dedicar a vida, se eu pudesse, dedicar a vida a elas e ser uma profissional do lar, que eu acho super louvável, e eu respeito quem decide assim, eu não seria feliz, eu não estaria 100%. Então, eu acho que elas vão crescer observando e com o recado de que foi o melhor para nós 4, né? Porque nós somos a casa das 4 mulheres. As 4 meninas. Exatamente. Todas lá. Todas lá, felizes. E é interessante porque você passou depois do Divas no Diva por outros caminhos, né? Você foi para uma empresa de livros até chegar no Comunique-se. Como é que foi essa trajetória para escolher, como você fala, né, o trabalho que você quer desempenhar? Foi bem interessante, porque o SEB, que é o Sistema Educacional Brasileiro, era detentora das marcas Coque, Pueridomus, Dom Bosco, vários sistemas de ensino e também escolas. E aí fui contratada de novo para fazer um trabalho mais ligado à assessoria de imprensa, e aí eu ampliei aquela área, ampliei muito, foi muito interessante. O SEB passou a ser uma empresa de capital aberta, fez o IPO, eu participei desse processo, abriu capital e depois de alguns anos ela foi comprada por um grupo internacional que é a Pearson, que hoje está no Brasil. Ela já existia, mas bem pequena aqui no Brasil, e aí nessa compra eu fui dentro desse pacote da compra, e aí eu fiz um outro trabalho interessante em comunicação, que foi a integração de 2 públicos completamente distintos, né? Além de também ter feito o gerenciamento de crise, porque como a Pearson é um grupo internacional gigante, tinha algumas coisas relacionadas lá fora à comunicação deles, que eu tive que fazer uma adaptação aqui para o Brasil, e coisas que saíam lá fora e a gente tinha que responder à imprensa aqui no Brasil. Então foi um trabalho extremamente interessante. Eu saí da Pearson e deixei um orçamento constituído para minha sucessora, que lá hoje está, o que é muito difícil. Geralmente a área de comunicação não tem um orçamento para ela, né, para a área de comunicação, ela bebe do orçamento do marketing ou de outras áreas, e eu consegui provar que a comunicação corporativa precisa de um orçamento, porque são várias frentes, né, o próprio media training, a preparação daqueles profissionais, dos executivos que vinham de fora, dos executivos que aqui estavam, o diálogo, como que nós colocaremos a empresa para a imprensa naquele momento, e em outros. Foi muito interessante, foi muito gratificante. Depois você foi para? Companhia das Letras. Companhia das Letras. Que também... Universo também educacional. Educacional. Eu, a partir do SEB, e também pensando até um pouco o lado do Divas, que eu trabalhei com a Cris, que ela já tinha um pé em escola por causa da família, eu já me considero em educação desde então. Então a gente está falando de 2004, né, 2003, 2004, que eu comecei com a Cris e aí fui. E aí apareceu uma oportunidade na Companhia das Letras, que ia começar um selo novo, voltado mais para o mercado de entretenimento, as mulheres, principalmente com os livros mais ligados ao tema de sexo e tudo mais. Então, essa coisa dos tons de cinza lá, né? Isso. Começou uma coisa mais literatura sensual, exatamente. Né? Nós Você trabalhou com isso, né? Trabalhei com isso. Nós lançamos a trilogia que competiu com a Intrínseca, né? Que se deu muito bem, um trabalho extremamente interessante, que foi os 50 Tons de Cinza. A minha franquia se chama Toda Sua. Então, foram também os livros da Silvia Day, que fizeram uma conjunção com esse trabalho da Intrínseca, e foi bem interessante, que era uma alternativa aos 50 Tons. E aí a editora que editou esses livros da Companhia das Letras se chama Paralela. Eu fui para começar essa editora, e comecei, foi super bem, e foi muito interessante também, foram quase 2 anos, até que eu resolvi que eu queria fazer outra coisa. Aí a gente para.
Quer fazer outra coisa? Maísa Dores tinha outros desafios. Vou contar depois do intervalo sobre a comunicação corporativa no Comunique-se, ligado ao portal da educação do Comunique-se. E vou falar um pouquinho sobre essa história de media training. E ela, inclusive, tem uma empresa agora dela de treinamentos. Depois você vai saber, depois do intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, Maísa Dores, que está com um novo desafio, que é o Comunique-se, e o portal do Comunique-se, que é o maior, né, para os jornalistas. Eu quero saber como que o Comunique-se entrou na sua vida. Maísa, conta essa história para mim, mesmo porque eu conheci o CEO da Comunique-se e fiquei encantada por ele, né? O Rodrigo Azevedo é um... fantástico. É um cara que a gente quer seguir, né? Ele é verdadeiramente uma pessoa que pode ser chamado de líder, né? Líder é aquele cara que você quer seguir, um é chefe, diferente. Então, Comunique-se, eu estive com o Rodrigo há um tempo atrás para falar de uma solução educacional que era de uns amigos meus. E eu estava nesse projeto junto com a companhia, mas não tinha nada a ver com a companhia, eu sempre faço mil coisas, né? E aí eu fui falar com ele e eu falei assim, Rodrigo, isso aqui é pensando na sua área de educação, porque tem os cursos voltados para jornalistas e treinamentos e profissionais de comunicação. Eu falei, como que está a sua área de comunicação? O meu gestor saiu, está meio parado. Falei assim, nossa, e eu sou suspeitíssima para falar, eu acredito muito na área de educação, seja a educação corporativa ou outra, então, falei, olha, Rodrigo, inconcebível. A palavra da vez hoje é conteúdo. Você tem um portal que conversa com jornalistas, você já tem a área de educação e está parado. E eu sempre fui muito ligada a negócios, Marilei. Eu sempre gostei de fazer comunicação voltada para negócios. Toda a minha performance era medida por o quanto a empresa conseguiu se alavancar naquele período que a comunicação atuou. Eu sempre trabalho com essa medição. E aí, conversando, pensando no negócio, a gente começou a meio que namorar essa posição, né? E eu sei que uma vez ele pediu para a Ariadne, que lá está, a pessoa de RH dele, me entrevistar, né? E a gente depois ficou meio despachada, depois de vários anos de trabalho. Eu falei assim, Ariadne, olha, eu vou falar a verdade para você. Se desenhasse essa posição, não poderia ser mais adequada. Porque eu fiz, por um bom tempo na vida, comunicação para empresas de educação. E você tem uma posição que é na área de educação para profissionais de comunicação. Então, assim, fica ao seu critério. Mas a vaga é minha. A vaga é minha. Se você contratar outra pessoa, você vai contratar errado. E aí... E ela ficou horrorizada, né? Ficou horrorizada, obviamente. Alguém que se conversou lá e me contratou. O Rodrigo fez as propostas dele, que é também um cara muito visionário. Eu já sou louca, a gente deu certo. Ele falou, ele é incrível, fez uma proposta maluca, ele achou que eu não ia, mas eu também chamou pra briga, eu vou. E aí foi super legal e tem sido. Então eu assumi a área de educação do Grupo Comunique-se, que é voltado, então, para treinamentos de executivos de comunicação, jornalistas, e a gente tem uma série de programas, de treinamentos específicos para esse pessoal, e tem sido muito interessante. A gente faz o maior prêmio de comunicação corporativa, que é o Comunique-se Cases, que tem anual, e premia aí as grandes agências, as grandes iniciativas e empresas também que têm o seu departamento de comunicação corporativa. Interessantíssimo, né, Mas eu fui mestre de cerimônias Sim. desse evento, fiquei super honrada, né? Top no Hotel Transamérica em 2013, um evento assim fantástico, porque você tinha ali cases como Rock in Rio, né, a Ambev na época das manifestações, como é que entregava né, os produtos da Ambev, as bebidas. Um case de logística interessantíssimo. E tal Unibanco, como lida com jornalistas no dia a dia em economia, né, assim, assuntos, a Vale, como a Vale se posiciona nas redes sociais, que é uma novidade, que inclusive a diretora da Vale falou pra gente, né, que foi para ela um desafio dentro da Vale se comunicar, não é? Exatamente. Então, assim, são alguns dos cases de sucesso que estiveram ali e interessantíssimo, né? Como o mundo da comunicação é amplo, né? E é ali que a gente percebe, né? Exatamente. Isso que é para mim gratificante, porque a comunicação, ela perpassa todas as áreas da empresa. E às vezes o empresário, ele quer pensar no marketing.
Mas a comunicação, para mim, e como a escola europeia dá conta de mostrar isso, ela é a ciência mãe. Se você vai estudar a ciência americana e a perspectiva americana, o marketing é a ciência mãe que domina a comunicação, é uma das ferramentas, como por exemplo, relações públicas, está debaixo de marketing. Na escola europeia, não. E eu gosto muito da corrente europeia, muito embora às vezes eu tenha que praticar alguns modelos que são os americanos empregados em algumas empresas, não tem problema nenhum. Mas como crença, como profissional, eu gosto de pensar e comprovar que realmente a comunicação perpassa todas as áreas da empresa e o quanto ela agrega, o quanto ela faz diferença, o quanto ela move a empresa. E aí eu estou falando de negócios, estou falando de performance financeira mesmo, que é o que eu gosto e é o que a minha consultoria também faz. Eu tenho uma consultoria nessa área e é o que a gente procura trabalhar, é como a sua empresa vai ter resultados nos negócios utilizando a comunicação. Como que eu chamo a sua empresa? A minha consultoria é a Bizap e ela é voltada então para passar visões e projetos que vão dialogar com essa expectativa de melhora de performance de negócios com o uso da comunicação, seja em treinamentos, seja em publicações, seja em divulgações, seja com evento, enfim. Os serviços são variados, mas o projeto comprometido com a performance é o que eu pratico e que a gente acredita ser o diferencial. Tem outros profissionais comigo e é o que a gente coloca como diferencial para o cliente. Mas é interessante como algumas empresas, e quanto maior a dificuldade da comunicação, se comunicam às vezes dentro da empresa muito bem e não se comunicam bem fora, com as mídias, né? Exato. Seja Twitter, Facebook, Instagram, rádio, televisão, jornal, não importa, né? E algumas empresas se comunicam muito bem fora da empresa e dentro da empresa a comunicação não funciona. Como é que você lida com isso, com um case desses, né? Nesse dia a dia, como é que lida com isso? Então, essa é uma demanda muito importante e é um assunto a ser resolvido, pode ser resolvido e há casos muito felizes de resolução, né? O que aconteceu comigo na Pearson passou um pouco por isso e foi bem legal, porque no final do ano, de um primeiro ano que eu fiz a medição, que eu estive com eles, a gente com um orçamento, um investimento de R$220 mil em mídia, eu entreguei 23 milhões de mídia relevante, não é qualquer mídia relevante para o grupo. E essas medições foram importantes, inclusive, para dimensionar e deixar, portanto, aquele orçamento aprovado para a área de comunicação corporativa. E na área de comunicação corporativa, na época, o cargo era gerente nacional de comunicação corporativa, acho que era. E eu fazia toda a frente com comunicação interna, que tinha, inclusive, a necessidade da integração das empresas, e também comunicação externa, mais o tal do endomarketing, mais o tal do media training, mais a questão de evento, mais a questão de avaliação de comunicação estratégica, que é outra história. Então, assim, muita coisa perpassa a área de comunicação e dão direcionamentos importantes para a alta direção. Então, eu sempre atuei com o presidente, com alta direção, porque é um assunto extremamente estratégico e que você tem que definir alguns tópicos, alguns pontos, algumas mensagens chaves para depois começar um trabalho. Então, seja internamente em uma empresa ou como consultora, ou mesmo o trabalho que eu faço hoje, o que se tem de primeiro momento que se fazer é um diagnóstico, né? É necessário avaliar aquele conjunto, aquela cultura. Você está falando de pessoas congregadas em torno de um tema, que é o serviço que se presta. Então, a gente tem que entender o que aquela comunidade faz, qual é a cultura ali dentro, para depois, então, querer praticar alguma coisa. É por isso que, inclusive, uma das coisas que eu falo na minha consultoria é que não é legal olhar muito para exemplos e querer trazer para dentro da sua empresa. São culturas diferentes, né? E aí a gente vai um pouco até para antropologia, para algumas outras disciplinas que você sabe, é bem do seu domínio, e é importante respeitar o meio que aquele homem está, que aquele grupo está, para então entrar com alguns métodos. Não é o que deu certo, vamos supor, na Ambev, na Vale, que vai ser exatamente para mim. A gente usa como um meio de entender o que são boas práticas, mas você não pode repetir exatamente, né? E esse é o grande barato da comunicação, porque ela é um organismo vivo. Se fosse só repetir modelos,
a gente só pegava e colocava, né? É tal como é a medicina, né? Se existisse um ser humano igual ao outro, não precisava ter o médico, né? A gente já teria entendido como tratava e resolvia, mundo, né? E pronto. É verdade. Então, esse que é o grande barato, de realmente praticar algo que é naquele momento, com aquele grupo, daquele jeito, entender como que a empresa vai querer atuar, quais são as suas mensagens para o mundo, e pode acreditar, você sabe disso, sempre há mensagens interessantes em cada uma das empresas, grupos, pessoas, para se passar além, para se passar adiante. Nesse ponto a gente chega também na estrutura da empresa, né? Pequena, médio, grande porte, o que ela faz, ela faz o produto final, ela não faz, né? É uma empresa que fabrica carro ou produto que vai usar no carro. Exato. Né? Quem é essa empresa e o detalhe, né? Como que ela quer se comunicar, que mensagem que ela quer. E a gente passa pela responsabilidade social, né? Exatamente. Porque essa empresa tem a sua responsabilidade ali onde ela está inserida. Sempre existe. Não é? Sempre existe isso. Como lidar com isso na comunicação? E é interessante que às vezes os dirigentes da empresa não conseguem avaliar isso, eles não conseguem visualizar ou dar o verdadeiro peso que isso tem. Até os impactos que podem até servir como referências importantes para que ele evite crises, inclusive. Então, o tal do gerenciamento de crise e o media training passa por tudo isso. É um levantamento de quais são os riscos da operação que eu faço, né? E quais são as benesses, né? Para a gente também poder falar de coisas boas com as mídias que nos circulam, pode ser blog, pode ser imprensa, pode ser outros públicos, pode ser a causa ao lado, o modo como ela vai interpretar o seu serviço, a sua empresa, ela pode ser uma mídia, ainda mais hoje em dia. Então, é um pouco por aí, e a comunicação ela tem esse dom, ela tem essa responsabilidade de avaliar esses potenciais riscos e benesses e colocar a empresa onde ela de fato quer estar e onde ela merece estar. O que eu percebo, eu falo disso até de causa própria ali, porque a Rádio Metropolitana, aqui na TV Mogi News, até mesmo em coluna no jornal, o que a gente percebe é que muitas empresas hoje não estão sabendo lidar com a história das redes sociais, né? O Facebook, falaram mal da minha empresa, o que eu faço, né? Eu vou lá e vou processar o cara, né? Mas por que falaram mal? Por que criticaram? Por que estão tweetando esse assunto? Sim. A gente não percebe uma dificuldade com essa nova mídia? Sim, percebe, e é muito claro isso de ver também, e muito perigoso, porque se você não sabe atuar, também para já sair fazendo, é melhor ficar quieto. O que se tem que avaliar hoje, o primeiro passo é o monitoramento, né? O que a gente indica é que se monitore. Primeiro vamos levantar todas as mídias que circulam, quais são os canais que talvez a empresa esteja, ou a pessoa, pode não ser necessariamente uma empresa, né? Mas seja lá o produto que for que esteja em foco, a gente precisa levantar quais são os possíveis canais, quais são os canais que já o reconhecem, falam desse produto ou serviço, como falam, né? Qual que é a percepção do público, porque às vezes também tem coisas muito legais. A percepção, né, como que o público recebe aquilo pode retroalimentar uma campanha, né? Eu vou até citar um exemplo aqui que tem acontecido e todo mundo viu esse fenômeno e viralizou na rede social, que é o caso da Friboi, né? Nossa, uma loucura. Ele mesmo retroalimentou a mensagem dele. Agora, foi pensado, ele sabia que ia ter esse impacto? Não. Não imaginava, né? Esse é o barato da comunicação, né? O que ela é capaz de causar. Para o bem e para o mal. No caso dele foi para o bem, né? Com o Tony Ramos, que deve estar felicíssimo com o quanto viralizou, né? Porque hoje qualquer coisa as pessoas perguntam se é Friboi. E é isso, né? Que gerou até uma crise nas carnes, Exatamente. né? Só Friboi que é boa, que tem selo, que história é essa? Pois é. Você viu que o pessoal tá meio rebelde também, né? Exatamente. E você vê o quanto impacta, portanto, a comunicação nos negócios. E se você for, então, analisar as ações da Friboi nesse período e você isolar, então você tem uma outra performance. O empresário que não tem essa visão para comunicação está fora do mercado. Tá fora do mercado. Impressionante, né? Ele tem tempo para acabar. Ele pode até estar no mercado hoje, mas ele tem tempo para deixar de ser aquilo. Ou ele vai se reduzir e vai ficar num negócio muito pequeno. Então,
É importante. Para esse empresário que precisa se especializar, que precisa entender ou precisa treinar os seus porta-vozes, tem o Media Training, que eu vou falar depois do intervalinho comercial. O que é essa história de Media Training? Que todo mundo fala, que político também vai ter que fazer muito, porque vai ter eleição agora em 2014. Que história é essa de treinar as pessoas para falar? Treinar de como lidar com jornalista, com rede social, como que eu me posiciono. Aliás, se a empresa não se posiciona, ela realmente está fora do mercado. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, Maísa Dores, que está com um novo desafio, que é o Comunique-se, e o portal do Comunique-se, que é o maior, né, para os jornalistas. Eu quero saber como é que o Comunique-se entrou na sua vida. Maísa, conta essa história para mim, mesmo porque eu conheci o CEO da Comunique-se e fiquei encantada por ele, né? O Rodrigo Azevedo é um... Fantástico. É um cara que a gente quer seguir, né? Ele é verdadeiramente uma pessoa que pode ser chamado de líder, né? Líder é aquele cara que você quer seguir, um chefe diferente. Então, Comunique-se, eu estive com o Rodrigo há um tempo atrás para falar de uma solução educacional que era de uns amigos meus. E eu estava nesse projeto junto com a companhia, mas não tinha nada a ver com a companhia, eu sempre faço mil coisas, né? E aí eu fui falar com ele e eu falei assim, Rodrigo, isso aqui é pensando na sua área de educação, porque tem os cursos voltados para jornalistas e treinamentos e profissionais de comunicação. E eu falei, como que está a sua área de comunicação? O meu gestor saiu, está meio parado. Eu falei assim, nossa, e eu sou suspeitíssima para falar, eu acredito muito na área de educação, seja a educação corporativa ou outra, então, eu falei, olha, Rodrigo, inconcebível, a palavra da vez hoje é conteúdo. Você tem um portal que conversa com jornalistas, você já tem a área de educação e está parado. E eu sempre fui muito ligada a negócios, Marilei. Eu sempre gostei de fazer comunicação voltada para negócios. Toda a minha performance era medida por o quanto a empresa conseguiu se alavancar naquele período que a comunicação atuou. Eu sempre trabalho com essa medição. E aí, conversando, pensando no negócio, a gente começou a meio que namorar essa posição, né? E eu sei que uma vez ele pediu para a Ariadne, que lá está, a pessoa de RH dele, me entrevistar, né? E a gente depois ficou meio despachada, depois de vários anos de trabalho. Eu falei assim, Ariadne, olha, eu vou falar a verdade para você. Se desenhasse essa posição, não poderia ser mais adequada. Porque eu fiz, por um bom tempo na vida, comunicação para empresas de educação. E você tem uma posição que é na área de educação para profissionais de comunicação. Então, assim, fica ao seu critério. Mas a vaga é minha. A vaga é minha. Se você contratar outra pessoa, você vai contratar errado. E aí... E ela ficou horrorizada, né? Ficou horrorizada, obviamente. Alguém que se conversou lá e me contratou. O Rodrigo fez as propostas dele, que é também um cara muito visionário. Eu já sou louca, a gente deu certo. Ele falou, ele é incrível, fez uma proposta maluca, ele achou que eu não ia, mas eu também chamou pra briga, eu vou. E aí foi super legal e tem sido. Então eu assumi a área de educação do Grupo Comunique-se, que é voltado, então, para treinamentos de executivos de comunicação, jornalistas, e a gente tem uma série de programas, de treinamentos específicos para esse pessoal, e tem sido muito interessante. A gente faz o maior prêmio de comunicação corporativa, que é o Comunique-se Cases, que tem anual, e premia aí as grandes agências, as grandes iniciativas e empresas também que têm o seu departamento de comunicação corporativa. Interessantíssimo, né, Mas eu fui mestre de cerimônias Sim. desse evento, fiquei super honrada, né? Top, no Hotel Transamérica, em 2013. Um evento, assim, fantástico, porque você tinha ali cases como Rock in Rio, né? A Ambev, na época das manifestações, como é que entregava né, os produtos da Ambev, as bebidas. Um case de logística interessantíssimo. E tal Unibanco, como lida com os jornalistas no dia a dia em economia. Né? Assim, assuntos, a Vale, como a Vale se posiciona nas redes sociais, que é uma novidade, que inclusive a diretora da Vale falou pra gente, né, que foi para ela um desafio dentro da Vale se comunicar, não é? Exatamente.
Então, assim, são alguns os cases de sucesso que estiveram ali e interessantíssimo, né? Como o mundo da comunicação é amplo, né? E é ali que a gente percebe, né? Exatamente. Isso que é para mim gratificante, porque a comunicação, ela perpassa todas as áreas da empresa. E às vezes o empresário, ele quer pensar no marketing. Mas a comunicação, para mim, e como a escola europeia dá conta de mostrar isso, ela é a ciência mãe. Se você vai estudar a ciência americana e a perspectiva americana, o marketing é a ciência mãe que domina a comunicação, é uma das ferramentas, como por exemplo, relações públicas, está debaixo de marketing. Na escola europeia, não. E eu gosto muito da corrente europeia, muito embora às vezes eu tenha que praticar alguns modelos que são os americanos empregados em algumas empresas, não tem problema nenhum. Mas como crença, como profissional, eu gosto de pensar e comprovar que realmente a comunicação perpassa todas as áreas da empresa e o quanto ela agrega, o quanto ela faz diferença, o quanto ela move a empresa. E aí eu estou falando de negócios, estou falando de performance financeira mesmo, que é o que eu gosto e é o que a minha consultoria também faz. Eu tenho uma consultoria nessa área e é o que a gente procura trabalhar, é como a sua empresa vai ter resultados nos negócios utilizando a comunicação. Como que eu chamo a sua empresa? A minha consultoria é a Bizap e ela é voltada então para passar visões e projetos que vão dialogar com essa expectativa de melhora de performance de negócios com o uso da comunicação, seja em treinamentos, seja em publicações, seja em divulgações, seja com evento, enfim. Os serviços são variados, mas o projeto comprometido com a performance é o que eu pratico e que a gente acredita ser o diferencial. Tem outros profissionais comigo e é o que a gente coloca como diferencial para o cliente. Mas é interessante como algumas empresas, e quanto maior a dificuldade da comunicação, se comunicam às vezes dentro da empresa muito bem e não se comunicam bem fora, com as mídias, né? Exato. Seja Twitter, Facebook, Instagram, rádio, televisão, jornal, não importa, né? E algumas empresas se comunicam muito bem fora da empresa e dentro da empresa a comunicação não funciona. Como é que você lida com isso, com um case desses, né? Nesse dia a dia, como é que lida com isso? Então, essa é uma demanda muito importante e é um assunto a ser resolvido, pode ser resolvido e há casos muito felizes de resolução, né? O que aconteceu comigo na Pearson passou um pouco por isso e foi bem legal, porque no final do ano, de um primeiro ano que eu fiz a medição, que eu estive com eles, a gente com um orçamento, um investimento de R$220 mil em mídia, eu entreguei 23 milhões de mídia relevante, não é qualquer mídia relevante para o grupo. E essas medições foram importantes, inclusive, para dimensionar e deixar, portanto, aquele orçamento aprovado para a área de comunicação corporativa. E na área de comunicação corporativa, na época, o cargo era Gerente Nacional de Comunicação Corporativa, acho que era. E eu fazia toda a frente com comunicação interna, que tinha, inclusive, a necessidade da integração das empresas, e também comunicação externa, mais o tal do endomarketing, mais o tal do media training, mais a questão de evento, mais a questão de avaliação de comunicação estratégica, que é outra história. Então, assim, muita coisa perpassa a área de comunicação e dão direcionamentos importantes para a alta direção. Então, eu sempre atuei com o presidente, com alta direção, porque é um assunto extremamente estratégico e que você tem que definir alguns tópicos, alguns pontos, algumas mensagens chaves para depois começar um trabalho. Então, seja internamente em uma empresa ou como consultora, ou mesmo o trabalho que eu faço hoje, o que se tem de primeiro momento que se fazer é um diagnóstico, né? É necessário avaliar aquele conjunto, aquela cultura. Você está falando de pessoas congregadas em torno de um tema, que é o serviço que se presta. Então a gente tem que entender o que aquela comunidade faz, qual é a cultura ali dentro, para depois então querer praticar alguma coisa. É por isso que, inclusive, uma das coisas que eu falo na minha consultoria é que não é legal olhar muito para exemplos e querer trazer para dentro da sua empresa. São culturas diferentes, né? E aí a gente vai um pouco até para antropologia, para algumas outras disciplinas que você sabe, é bem do seu domínio, e é importante respeitar o meio que aquele homem está, que aquele grupo está, para então entrar com alguns métodos. Não é o que deu certo,
vamos supor, na Ambev, na Vale, que vai ser exatamente para mim. A gente usa como um meio de entender o que são boas práticas, mas você não pode repetir exatamente, né? E esse é o grande barato da comunicação, porque ela é um organismo vivo. Se fosse só repetir modelos, a gente só pegava e colocava, né? É tal como é a medicina, né? Se existisse um ser humano igual ao outro, não precisava ter o médico, né? A gente já teria entendido como tratava e resolvia, né? E pronto. É verdade. Então, esse que é o grande barato, de realmente praticar algo que é naquele momento, com aquele grupo, daquele jeito, entender como que a empresa vai querer atuar, quais são as suas mensagens para o mundo, e pode acreditar, você sabe disso, sempre há mensagens interessantes em cada uma das empresas, grupos, pessoas, para se passar além, para se passar adiante. Nesse ponto a gente chega também na estrutura da empresa, né? Pequena, médio, grande porte, o que ela faz, ela faz o produto final, ela não faz, né? É uma empresa que fabrica carro ou produto que vai usar no carro. Exato. Né? Quem é essa empresa? E o detalhe, né? Como que ela quer se comunicar, que mensagem que ela quer. E a gente passa pela responsabilidade social, né? Exatamente. Porque essa empresa tem a sua responsabilidade ali onde ela está inserida. Sempre existe. Não é? Sempre existe isso. Como lidar com isso na comunicação? E é interessante que às vezes os dirigentes da empresa não conseguem avaliar isso, eles não conseguem visualizar ou dar o verdadeiro peso que isso tem. Né? Até os impactos que podem até servir como referências importantes para que ele evite crises, inclusive. Então, o tal do gerenciamento de crise e o Media Training passa por tudo isso. É um levantamento de quais são os riscos da operação que eu faço, né? E quais são as benesses, né? Para a gente também poder falar de coisas boas com as mídias que nos circulam, pode ser blog, pode ser imprensa, pode ser outros públicos, pode ser a causa ao lado, o modo como ela vai interpretar o seu serviço, a sua empresa, ela pode ser uma mídia, ainda mais hoje em dia. Então, é um pouco por aí, e a comunicação ela tem esse dom, ela tem essa responsabilidade de avaliar esses potenciais riscos e benesses e colocar a empresa onde ela de fato quer estar e onde ela merece estar. O que eu percebo, eu falo disso até de causa própria ali, porque a Rádio Metropolitana, aqui na TV Mogi News, até mesmo em coluna no jornal, o que a gente percebe é que muitas empresas hoje não estão sabendo lidar com a história das redes sociais, né? O Facebook, falaram mal da minha empresa, o que eu faço, né? Ah, eu vou lá e vou processar o cara, né? Mas por que falaram mal? Por que criticaram? Por que estão tweetando esse assunto? Sim. A gente não percebe uma dificuldade com essa nova mídia? Sim, percebe, e é muito claro isso de ver também, e muito perigoso, porque se você não sabe atuar, também para já sair fazendo, é melhor ficar quieto. O que se tem que avaliar hoje, o primeiro passo é o monitoramento, né? O que a gente indica é que se monitore. Primeiro vamos levantar todas as mídias que circulam, quais são os canais que talvez a empresa esteja, ou a pessoa, pode não ser necessariamente uma empresa, né? Mas seja lá o produto que for, que esteja em foco, a gente precisa levantar quais são os possíveis canais, quais são os canais que já o reconhecem, falam desse produto ou serviço, como falam, né? Qualquer percepção do público, porque às vezes também tem coisas muito legais. A percepção, né, como que o público recebe aquilo pode retroalimentar uma campanha, né? Eu vou até citar um exemplo aqui que tem acontecido e todo mundo viu esse fenômeno e viralizou na rede social, que é o caso da Friboi, né? Nossa, uma loucura. Ele mesmo retroalimentou a mensagem dele. Agora, foi pensado, ele sabia que ia ter esse impacto? Não. Não imaginava, né? Esse é o barato da comunicação, né? O que ela é capaz de causar. Para o bem e para o mal. No caso dele foi para o bem, né? Com o Tony Ramos, que deve estar felicíssimo com o quanto viralizou, né? Porque hoje qualquer coisa as pessoas perguntam se é Friboi. E é isso, né? Que gerou até uma crise nas carnes, exatamente, né? Só Friboi que é boa, que tem selo, que história é essa? Pois é. Você viu que o pessoal tá meio rebelde também, né? Exatamente. E você vê o quanto impacta, portanto, a comunicação nos negócios. E se você for, então, analisar as ações da Friboi nesse período e você isolar, então você tem uma outra performance. O empresário que não tem essa visão para comunicação está fora do mercado. Tá fora do mercado. Impressionante, né? Ele tem tempo para acabar. Ele pode até estar no mercado hoje, mas ele tem tempo para
deixar de ser aquilo. Ou ele vai se reduzir e vai ficar num negócio muito pequeno. Então é importante. Para esse empresário que precisa se especializar, que precisa entender ou precisa treinar os seus porta-vozes, tem o Media Training, que eu vou falar depois do intervalinho comercial. O que é essa história de Media Training? Que todo mundo fala, que político também vai ter que fazer muito, porque vai ter eleição agora em 2014. Que história é essa de treinar as pessoas para falar? Treinar de como lidar com jornalista, com rede social, como que eu me posiciono. Aliás, se a empresa não se posiciona, ela realmente está fora do mercado. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.